Boa noite. Hoje nós vamos entrar na aula 3.2, que é a equiparação salarial. É um tema muito debatido porque mudou muito na nova legislação. Então, o que é a equiparação salarial? É o direito estabelecido pela Constituição e pela consolidação das leis que determina que os empregados que exerçam função recebem também o mesmo salário. O trabalhador elege, né, um paradigma, que a gente vai explicar as nomenclaturas ali na frente para vocês entenderem o que é um trabalhador, dentre outros da empresa, os dois trabalham, que faz atividade laborativa idêntica dele, mas que obtém maior valor salarial. Então, para o direito do trabalho, função, cargo ou tarefa pode ser aceito para a equiparação entre os paragonados, em consonância com o princípio da primazia da realidade que se faz valer os fatos, condição mais benéfica e isonomia, que seria igualdade. Então, eu fiz um dicionário aqui de palavras mais difíceis dentro da lei, para vocês entenderem. Então, geralmente, se você vê essa figura, sempre um ganha mais que o outro e às vezes tem a mesma função. Às vezes também questão de gênero, né, masculino e feminino, que a mulher sempre ganha um pouco menos, né, do que o homem. Então, isso está mudando e mudou muito agora nessa nova legislação. Todo mundo sabe o que é súmula? Alguém já ouviu falar? O que é súmula? Dentro do direito, que a gente está vendo a legislação, é síntese clara que contém o essencial de alguma coisa. É breve, é uma sinopse. O orador leu a súmula do Congresso. É um resumo das decisões judiciais que determinam a compreensão de um assunto. Súmula do Superior Tribunal da Justiça. Então, todos os artigos têm uma súmula que é o entendimento daquilo que a pessoa está lendo. Geralmente, você vê no Superior Tribunal da Justiça. Aqui nós vimos que tem a palavra, aqui em cima, paradigma, né? Aí todo mundo fala, pô, paradigma, o que é, né? Dentro da área jurídica, a palavra paradigma é de origem grega, é modelo ou padrão a ser seguido. Então, na esfera trabalhista, paradigma é tido como o empregado que serve de equiparação para outro trabalhador da mesma função. Em vez de chamar trabalhador 1, trabalhador 2, então eles falam que um é o paradigma, né? É o comparativo no aspecto salarial, é a capacidade técnica e produtividade no desempenho das atividades entre um empregado e outro em relação a determinado cargo ou função, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. No parágrafo 461, ele é bem extenso e teve muitas modificações. A gente vai destrinchar um pouco esse artigo para poder entender bem. Então, o trabalho de igual valor é aquele desenvolvido com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas, cuja diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos, e a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador, que não seja superior a 4 anos. Então, nós vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. Mas antes, para a gente prosseguir, eu vou entrar novamente com as palavras que serão colocadas aqui. Então, quando você lê paradigma, que é espelho, é o empregado que serve de base para a equiparação. Equiparado é aquele que busca a equiparação. Então, fica claro, equiparado é aquela pessoa que, né, se eu ganho mais que você, essa pessoa que ganha menos vai ser o equiparado. Paragonados, os dois, o paradigma e o equiparado. Quando falar de paragonado, você tem que lembrar que é os dois. Então, na disposição constitucional da equiparação salarial,
A Constituição Federal, ela trouxe um princípio da isonomia, de direito social, de que não poderá receber salários diferentes, quem por exercício praticar as mesmas funções, que está na disposição do artigo 7º, né, da Constituição Federal. Então, o trabalho sendo de idêntica função, a todo trabalho igual de valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade corresponderá a igual salário sem distinção de sexo ou nacionalidade. Então, essa equiparação salarial traz ao equiparado, olha lá o que é equiparado, aquele que busca a equiparação. O direito de receber o valor salarial do paradigma, que é o espelho da equiparação, que seja pela mesma função e simultaneidade no emprego e desde que tempo de serviço, né, que não exceda a 2 anos. Então, tem muita divergência quando você fala, né, sobre equiparação. Se a gente olhar aqui, o que significa, né? O que é equiparação salarial? A lei diz, nós estamos respaldados por lei, que esse instituto consiste em comparar 2 ou mais empregos, cargos ou funções, para determinar se eles são compatíveis ou não, e definir para os funcionários o mesmo ganho de salário. Isso quer dizer que quando as funções forem idênticas para trabalhos de igual valor, ou seja, igual produtividade, mais mesma perfeição técnica, prestados na mesma localidade, para o mesmo empregador, é que a diferença do tempo de serviço não seja superior a 2 anos. Os funcionários devem ser remunerados com a mesma quantia, sem distinção, né, de sexo, idade e nacionalidade. E a ausência de qualquer um desses requisitos descaracteriza o direito à equiparação. Tem muitos funcionários que entram na empresa e falam assim, eu entrei, a pessoa já está lá 2 anos e ele entrou com salário menor e o salário dele continua menor. Só que ele trabalha lá mais tempo, então ele teve dissídio, claro que o salário dele vai ser um pouquinho maior. Então, tem muita divergência com relação a isso, né? Por isso que a lei agora, ela dá um respaldo. Então, o que eles falam? Qual o requisito? Olha a importância desse artigo. Trabalho para o mesmo empregador, na mesma localidade, entre empregados da mesma função, com diferença de tempo de função não superior a 2 anos, que exerça o trabalho com a mesma produtividade e que tenham a mesma perfeição técnica. Isso quer dizer o seguinte, às vezes você trabalha numa empresa e ela tem em Porto Alegre, ela tem em Recife, o salário dos estados são menores do que São Paulo. Eles não, a mesma função que a pessoa faz lá, eu faço aqui, ela ganha menos que eu. E aí, começam a questionar sobre isso. Só que isso está na lei. Você tem que trabalhar, depende da localização, até o salário mínimo é menor. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Dentro do programa de integração, tem que informar o funcionário que ele vai ter um salário, só que ele vai conversar com outro que às vezes ganha menos que ele, mas por quê? Regional, os salários é mais baixo mesmo, né? Então, para a equiparação salarial seja efetivada, tem que preencher alguns requisitos, inclusive em importância da súmula. A súmula tem sempre informações mais detalhadas, né? Que nós não estudamos aqui, a gente estuda mais no direito do trabalho, mas é bom vocês saberem que sempre é um resumo, né? Então, o paradigma é o trabalhador que a empresa se baseia para a equiparação. Já o equiparado é o profissional requerente da equiparação. Dá-se o nome de paragonados para os dois na comparação. Então, com a reforma trabalhista, trazido pela Lei 13.467 de 2017, alterou a equiparação salarial, em especial a seus requisitos. Assim, após essa reforma, são requisitos para equiparação salarial: tempo de trabalho, trabalho de igual valor, identidade da função,
serviço prestado ao mesmo empregador, serviço prestado no mesmo estabelecimento e contemporaneidade do trabalho. Tem pessoas que falam assim, eu trabalho aqui na empresa, eu tenho um contrato há 5 anos, só que o meu salário é diferente dele. Só que o que a lei estabelece é que tem que ser a função. Você pode trabalhar 10 anos, mas se você for para essa função, você tem direito de comparação mais para frente. Porque não é a quantidade de tempo que você trabalha na organização, e sim a função que você exerce. Se eu colocar essa questão aqui, sobre equiparação salarial, é correto afirmar: paradigma e paragonado devem ter diferença do emprego superior a 2 anos. O desnível salarial com origens em decisão judicial que beneficiou o paradigma afasta a equiparação de salário, tendo em vista decorrer da vantagem pessoal. É possível a equiparação salarial em empresa com pessoal organizado em quadro de carreira, desde que seja indicado um paradigma. Atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 461 da CLT, é possível a equiparação de salário do trabalho intelectual, podendo ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. Quais as alternativas vocês acham que está correta? Essa está bem simples e fácil. Qual? Seria A, professora? Olha a outra questão. Olha, compara a A com a D. Porque, gente, a questão, a D, ela é um pouquinho mais detalhada, porque ela cita o artigo 461, que é possível a equiparação de salarial do trabalho intelectual, podendo ser avaliado sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. Então, aqui, quando fala trabalho intelectual, né, então a equiparação, ela é semelhante. Então, nessa questão aqui, seria a alternativa D. Então, nós temos que... Eu fiquei na dúvida por causa do intelectual. Do intelectual. Então, aqui seria só um exercício, a gente vai ter outros, mas a gente vai ter um estudo de caso também, para a gente poder definir, assim, saber exatamente como funciona. Então, por exemplo, aqui, olha, aqui é só um pedaço, tá? Antes da CLT, o trabalho de igual valor, aqui a redação, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Depois da reforma, a redação, quase tudo igual ali, trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Então, para vocês, assim, que não estão atuando com a lei, né, não atua na área, fica muito mais complexo. Então, tem que ser bem detalhado para não se perder. E a súmula, né, que eles falam, para efeito de equiparação de salários de 2 anos, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Então, você viu o que é a súmula? Ele vai fazer um resumo, uma síntese, para tentar a pessoa entender o processo. Então, é muito sutil,
quase todos os artigos têm um diferencial, por isso que eu encaminhei na aula 2.1, no AVA, 2.2, para que vocês possam dar uma olhada detalhadamente e facilita um pouco a compreensão. Antes da gente mostrar um outro quadro, eu queria, assim, o que é isonomia, né? É igualdade material, assegura às pessoas oportunidades iguais, considerando suas condições diferentes. Por isso, ela é frequentemente traduzida na seguinte frase: tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Então, o que é igualdade formal? É a ideia de que o direito não diferencia ninguém. Na lei está lá, né? A gente sabe que, na realidade, as pessoas têm diferença, mas na lei está lá. Então, exemplo: quando a Constituição determina que homens e mulheres são iguais em direitos, obrigações, nos termos dessa Constituição, do artigo 5º, está estabelecendo igualdade formal entre homens e mulheres. Por outro lado, quando criamos uma norma jurídica, como a Lei Maria da Penha, que reconhece a situação de vulnerabilidade da mulher em relação ao homem, cria dispositivos especiais para protegê-la, estabelecemos aí a isonomia da igualdade material entre homens e mulheres. Então, tem muitas controvérsias quando você fala da lei, porque se a Constituição fala uma coisa, e tivemos que ter essa Lei Maria da Penha, então por que isso, né? Então, aqui a gente é muito polêmico esse assunto, né? Criação de cotas para as pessoas negras ou em vulnerabilidade socioeconômica em vestibulares e concursos públicos. Essa medida reconhece que, por motivos históricos e sociais, elas geralmente teriam mais dificuldade para acessar uma vaga. Por isso, na lei busca oferecer a chance de concorrer à maneira mais equiparada com aqueles que são mais privilegiados. Então, tem outro exemplo de isonomia, a lei que impõe às empresas o dever de contratar uma certa porcentagem de pessoas com deficiência. Em um processo seletivo regular, esses indivíduos normalmente seriam recusados. Então, por isso, o direito cria condições para que recebam oportunidades de trabalho, da mesma forma que alguém sem deficiência. Então, tudo se cria um aditivo, uma coisa maior para poder entrar, né, no mercado de trabalho. Então, a isonomia, existem vários tipos, né? Gênero, de classe socioeconômica, profissional, tributária, processual, salarial e política. O conceito em cada uma delas permanece o mesmo: oferecer oportunidades iguais, considerando as condições diferentes dos indivíduos. O que muda é o foco. Então, no caso da isonomia de gênero, busca-se diminuir as desigualdades de oportunidades entre homens e mulheres. No caso da isonomia profissional, busca-se diminuir as desigualdades entre profissionais de uma mesma classe, ou entre duas ou mais classes profissionais. No caso da isonomia tributária, busca-se diminuir as desigualdades entre tributação sofrida por contribuintes em situações equivalentes. Então, onde existem claras condições de desigualdade material, cabe uma discussão sobre isonomia. É o papel do direito é considerar como as normas jurídicas podem ajudar a diminuir as desigualdades. Então, por isso que fica claro por que existem as leis, para que essas normas ajudem, né, a diminuir essas desigualdades. Aí a pergunta que eu faço: vocês acham que essas normas estão reduzindo ou diminuindo as desigualdades entre as pessoas? Vocês acreditam que isso aconteça? São ações para diminuir, mas na prática não acontece exatamente assim, né? Então, tudo que você vai ver nas normas, ou nas leis, ou no código, você fica em dúvida, né?
Ah, por que está escrito lá e não se cumpre, né? É a mesma coisa que todo mundo hoje está falando que a Constituição não pode rasgar a Constituição. Só que tem um monte de coisa que na prática acontece que estão rasgando sim. Né? Então, é a lei, está lá, você não pode ser contra. Mas o direito, ele vai trabalhando com interpretações e está todo mundo falando. Você pode ver no noticiário, não sei se vocês estão acompanhando o que eles estão falando, né? Estão cumprindo? A lei está sendo cumprida? Da Constituição? Não, professora, aí depende de interpretação e ponto de vista deles, né? Que cada um defende o seu. Então, nem sempre está cumprindo, mas acha que está. Finge que está, né? É a mesma coisa. O que os empresários estão fazendo agora para em questão de equiparação salarial? Existe um funcionário com bastante tempo de empresa. Aí ele mandou embora uns 3 que tinham um salário um pouco abaixo do que sabe mais. E aí ele vai contratar uma pessoa no mercado, porque vai ter assim muita gente, né, disponível, que tem o conhecimento, mas com salário 3 vezes menor. Então ele entra porque ele está precisando. Com o passar do tempo, ele vai se destacando. Aí passou 2, 3, 4 anos, ele vai querer a equiparação salarial. Mas com isso a empresa já está ganhando. Então, o que vai acontecer? A gente está estudando o artigo 461. Os empresários vão fazer isso porque eles perderam dinheiro, então eles têm que recuperar e não vão pagar um salário que hoje um profissional que está bastante tempo lá na empresa, se ele sair, dificilmente ele vai conseguir aquele salário, principalmente agora, nesses primeiros anos aqui. Mais para frente pode ser que mude, né? Se a economia mudar. Então, a lei, ela está lá, você não pode ganhar menos. Mas, né, a gente fala, qual foi a origem, né, do princípio dessa isonomia, né? A igualdade formal é uma preocupação do direito desde a Revolução Francesa, que foi de 1789. Quando promover a noção de que as pessoas eram iguais perante a lei, era necessário para garantir que o nosso sistema econômico, o capitalismo, pudessem criar bases. Então, para que as pessoas possam comprar e vender entre si, elas precisam ser igualmente reconhecidas como proprietárias. Então, não é à toa que os principais direitos defendidos nesse período eram o direito de liberdade e de propriedade privada. A preocupação com a igualdade material, ou seja, a isonomia, concretizou-se apenas muito mais tarde, no período entre as guerras mundiais. E principalmente após a Segunda Guerra Mundial, nesse ponto já havia ficado claro que a desigualdade material entre as pessoas poderiam promover grandes desastres. Então, esse assunto já é discutido há bastante tempo, né? A partir daí surge o estado de bem-estar social, mais preocupado em promover as condições de vida digna às pessoas em geral, e junto com ele um direito voltado a oferecer subsídios para que os indivíduos possam superar as desigualdades. Então, uma marca desse período foi o fortalecimento da previdência, da saúde e da educação pública. Foram leis e decisões judiciais privilegiavam diminuir as distâncias entre classes sociais e gêneros. Então, após a década de 80, o estado de bem-estar social caiu em decadência. Mesmo assim, no universo do direito, persiste o princípio da isonomia. Muitas vezes, o Poder Judiciário, por meio de decisões em processos, põe esse princípio em prática. É o caso, por exemplo, da sentença que determina que o governo deve pagar um remédio caro para um cidadão que não tem condições financeiras de comprar. Então, vocês sabem, quem tem uma doença muito séria, o governo, ele paga. Você, antigamente, ia lá no glicério, você retirar essa medicação. Hoje, eu não sei como está sendo entregue, né? Que são pessoas que precisam. Eu cheguei até lá assim, são muitas pessoas. Então, o
o governo, ele paga esses remédios, tem remédio de 5 mil, 10 mil reais por mês que a pessoa utiliza em função da doença. Então, isso tem tudo a ver com outro tema que ganhou a mídia recentemente, o ativismo do judiciário, que é justamente o fato deste poder se envolver mais diretamente em questões que, a princípio, são políticas. Então, hoje está todo mundo realmente interferindo. Então, que é o princípio do devido processo legal, que é o cumprimento das garantias processuais mínimas, dentre as quais está a isonomia, assim como o contraditório, a ampla defesa, entre outras. Então, elas oferecem segurança jurídica e conferem credibilidade às decisões judiciais. Imagine que o juiz nega a um acusado a oportunidade de responder às acusações sofridas. Essa é uma violação ao contraditório. E é a isonomia, porque significa que o autor teve privilégios. Então, afinal, recebeu a chance de apresentar a sua versão dos fatos, enquanto a outra parte não pode se manifestar. Então, tudo isso está dentro da lei, que a gente tem o direito de realmente se proteger, né? De falar sobre os nossos direitos e deveres. Então, no direito do trabalho, a isonomia também é um princípio muito forte. Faz sentido historicamente, porque as lutas por direitos dos trabalhadores estavam fundadas justamente na posição de desigualdade material entre os donos, né, dos meios de produção e os patrões, e os donos da força de trabalho, os empregados assalariados. Então, como eu disse no começo do semestre, que as pessoas, através daquele filme O Germinal, as pessoas trabalhavam de 12 a 14, 17 horas por dia, e as crianças, os filhos desses funcionários também trabalhavam, desses empregados, que eles chamavam, né, de empregados. Então, a consolidação das leis do trabalho atual, ela reflete esse princípio em seu artigo 5º, cujo texto é: a todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. É importante notar que, embora a lei trabalhista só mencione a distinção de sexo, a isonomia afasta qualquer outro tipo de tratamento salarial distinto. Então, o trabalhador que desempenha o mesmo trabalho que o colega não pode ter um salário menor por causa do seu gênero, idade, cor, raça, credo ou religião, peso ou qualquer outro aspecto de sua individualidade. A partir daí, a gente vai fazer uma pergunta aqui. A equiparação salarial, qual é a base legal, texto da lei, que prevê esse direito? Claro que se vocês tivessem que responder, vocês teriam que estar com material impresso, né, para que vocês pudessem responder. Mas, como a gente está fazendo o estudo, eu coloquei para fixar bem, porque na hora das questões, para que vocês recordem. Então, a equiparação salarial é de tamanha importância que foi elencada a glaucia pétrea, garantida constitucional do trabalhador, elencada no artigo 7º, né, da Constituição. Então, a todo empregado é devido o pagamento de salário correspondente ao serviço prestado. Com base no princípio da igualdade e a vedação de tratamento diferenciado para trabalhadores que exerçam as mesmas atividades, é devido o pagamento de iguais salários para trabalhadores que exerçam a mesma função. É necessário seguir os critérios de caracterização necessária ao pedido de equiparação funcional e, consequente, equiparação salarial. Tudo isso, o tempo todo, eles vão mencionar 461 da CLT e a súmula, né, para que vocês saibam já que sempre tem um complemento. Quem não tem direito à equiparação salarial? Apesar de ser um assunto muito discutido dentro das empresas, a equiparação salarial não é um direito válido para todos. Então, veja alguns exemplos. Mudança de função. Caso o funcionário seja remanejado para outra função, por motivos de qualquer tipo de deficiência,
devidamente comprovada, né, pela Previdência Social, isso não será considerado como paradigma válido para a equiparação salarial. Então, nós temos que ficar muito atentos, quando você sabe muito pouco, você vai querer ter essa equiparação, mas no RH, ele tem que ter esse conhecimento e, na dúvida, pega lá a CLT e leia o artigo para que o funcionário tenha conhecimento. Então, tempo de serviço. O empregado que exerça as mesmas atribuições do seu colega, que tenha mais de 2 anos de tempo de serviço, na mesma função, não tem direito à equiparação, uma vez que o segundo conta com maior tempo de serviço na mesma função do seu primeiro. Então, são detalhes que estão na lei que são muito sensíveis, né? Muito discreto ali. Então, por isso que a gente está indo bem vagarosamente. Aí tem outra questão. Tem o direito à equiparação salarial com o colega de trabalho que exerce exatamente a mesma função, porém trabalha em outra filial? Então, um dos elementos caracterizadores da equiparação salarial é que o paradigma trabalhadora que se pretende a equiparação é paragonado, trabalhador requerente deve exercer funções idênticas. Então, ainda que a nomenclatura do cargo seja diferente, se na prática as funções forem as mesmas, é devido à equiparação salarial. Porém, além de exercerem a mesma função, é necessário que sejam realizadas com a mesma produtividade e perfeição técnica. Então, a prestação dos serviços exercidas pelo paradigma e o paragonado devem ser da mesma localidade. Então, entende-se mesma localidade com o mesmo município ou região metropolitana. Ainda que os trabalhadores exerçam suas funções em filiais da empresa diferentes e situadas em municípios diferentes, porém na mesma região, é possível a equiparação salarial. Então, por exemplo, Carlos começou a trabalhar na tendência de marcas como vendedor em 1 de maio de 2005, com salário atual de 3.500. Patrick foi admitido na mesma empresa como auxiliar do almoxarifado em 2 de agosto de 2005, passando para a função de vendedor em 1 de dezembro de 2008, com salário atual de 2.800. Caberia nessa situação equiparação salarial em relação ao paradigma de Carlos? O que vocês acham? Caberia sim ou não? Vocês estão na dúvida? Estou na dúvida, professor. Estou eluciado. Então, aqui, essa questão é bem complexa também. Não. Pois quando Patrick passou para a função de vendedor, Carlos já estava há mais de 3 anos na função. E ausente, portanto, preenchimento do requisito de diferença de tempo na função não superior a 2 anos. Então, o trabalho de igual valor, citado pela lei, deve ser aquele realizado com igual produtividade e perfeição técnica. Então, talvez esse seja o requisito mais difícil de ser aferido na equiparação. A dificuldade está em constatar se 2 empregados produzem com a mesma intensidade e com a mesma perfeição.
Por isso, muitas vezes, esse requisito é analisado caso a caso. Então, a maior formação teórica de um empregado, por exemplo, pode ou não ser considerada empecilho à equiparação. Se essa formação se sobressair em sua atividade ou for imprescindível para a realização do trabalho, não haverá possibilidade de requerer a equiparação. Simplesmente porque poderá revelar um trabalho com perfeição técnica superior ou resultar em uma maior produtividade. Então, a gente pode dar exemplo no faturamento. Então, quanto que você consegue faturar? Então, te dão umas notas, vocês têm que entrar em contato com o cliente e você vai faturar aquela nota. Tem pessoas que têm uma habilidade muito mais rápida do que a outra. Ela faz a mesma função, mas em termos de produtividade, ela deixa a desejar. Então, isso é contado, por isso que é analisado caso a caso. Então, às vezes a pessoa, mas eu faço a mesma coisa, mas quanto é que aquele produz? Qual a contribuição intelectual que ele traz para o processo organizacional? Então, nós temos que ter consciência que nós temos limitações, que tem coisas que vocês são experts, são excelentes, mas tem alguma questão técnica ou comportamental que precisa ser melhorada. Então, a empresa, ela observa muito isso, a insegurança, às vezes. Ah, eu não sei se eu faço isso, ela precisa perguntar tudo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Bom, um outro detalhe, tem direito a pedir equiparação salarial com o colega de trabalho acidentado e reabilitado? Se o colega de trabalho, por motivo de acidente, teve que ser reabilitado, passando a exercer a mesma função, não cabe pedido de equiparação salarial com este empregado. Isso porque, pelo princípio da intangibilidade salarial, o trabalhador que teve que ser reabilitado de função não pode ter o seu salário reduzido para se equiparar aos seus colegas de função. Então, vale ressaltar que também não é possível o pedido de equiparação salarial quando a empresa possui quadro de carreira, uma vez que, nesse caso, as promoções obedecem aos critérios de antiguidade e merecimento. E aqui está na súmula, né? Principalmente quem está no quadro de carreira é tratado de forma diferente. Quem está no programa de carreira já ganha mais, porque a empresa considera aquele profissional como potencial. Então, tem uma lista de funcionários, a empresa ela escolhe quem tem potencial, quem vai além, quem tem uma capacidade intelectual, dependendo da formação dele também, ela é colocada num quadro. Então, aquele quadro é para plano de carreira. Então, não dá para a gente poder comparar. Trainee, professor? É o trainee. O trainee, ele já tem uma vaga, ele faz 2 anos, ele fica rodando nas áreas. Ele tem que passar por todos os departamentos da empresa. Ele fica mais ou menos 3, tem área que ele fica 6 meses. Para ele ter um conhecimento, uma noção, ele tem que trabalhar. Se ele vai sendo produtivo, ele tem que entregar projetos, tem que entregar resultados. Só que o salário de um trainee, quando entra, já é um salário muito bom. Tem empresa que paga 7, 8 mil reais para o trainee. Para ser trainee, tem que ser formado. E aí ele vai crescendo e ele pode atingir um cargo de gerência depois de 2 anos. Agora, tem uns que não conseguem chegar a 2 anos porque ele escorrega no meio do caminho, né? Ele decide que não quer ficar, ou o trabalho dele, ele é um bom marqueteiro, ele fez um bom marketing pessoal, mas ele não era produtivo, ele ficava só enrolando, aquelas pessoas que falam muito e não faz nada. Então, aqui seria um carreirista mesmo, que seria o programa de trainee. Quanto tempo eu preciso ter na função para pedir a equiparação com o colega de salário maior? Outro importante requisito para equiparação salarial, que o tempo em que o paradigma e paragonado devem exercer a mesma função não pode ser superior a 2 anos. Então, em tempo máximo de 2 anos,
é contado de acordo com o tempo naquela função e não no emprego. Isso tem que ficar muito bem registrado, porque é tempo na função e não no emprego ou na carteira, né, de trabalho. Nesse sentido, não é levado em conta a data de admissão do empregado, e sim a partir de qual período ambos passaram a exercer a mesma função. Assim, ainda que o paradigma tenha sido admitido por tempo superior a 2 anos em relação ao paragonado, se posteriormente o paradigma passa a exercer a mesma função do empregado requerente, porém recebendo salário superior, é devido à equiparação salarial. Então, aqui nós temos que observar muito bem, aqui é caso a caso, né? Então, aqui ele já está falando, está lá na lei, está na súmula, né? Que ele tem por tempo superior a 2 anos em relação ao paragonado. Então, vocês não podem esquecer essa nomenclatura que está lá no início do slide, que isso aqui realmente ela cai muito, né, em concurso, em provas, então tem que saber muito bem a diferença de um de outro. Sou terceirizado e exerço a mesma função que o empregado da empresa tomadora e do emprego concursado. Tenho direito à equiparação salarial? Então, o empregado que está requerendo a equiparação salarial e o seu paradigma devem trabalhar para o mesmo empregador? Sendo assim, nos casos de terceirização, se o paradigma apontado for empregado da domadora de serviços e o trabalhador requerente for empregado da prestadora de serviços, não há direito à equiparação salarial, pois ainda que trabalhando na mesma localidade, possuem empregadores distintos. Então, isso a gente tem que saber também que são os princípios, né, para você ter equiparação salarial. Importa ressaltar que o Instituto da Equiparação Salarial não se aplica aos servidores da administração pública direta. Então, nesse caso, é outra conduta. Entretanto, as regras da equiparação salarial são aplicáveis aos empregados públicos de sociedade e de economia mista e empresas públicas, pois tais empresas são organizadas com regras próprias. Então, quando você questiona, né, se o terceirizado, isso sempre se colocou em evidência, né, nas empresas. Pô, mas eu faço a mesma coisa, eu sou da terceirizada, eu ganho o menos. Claro, gente, terceirizado vai ganhar menos. Dá um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, ele queria que os funcionários, eles tinham um salário de 1.200 para atendimento ao cliente. Eles terceirizaram quanto que naquela época, né, o salário mínimo era mais baixo, então o terceirizado ganhava, se a empresa pagava 1.200, ele ganhava 600. Então, o objetivo da terceirização era isso, para diminuir os custos das organizações, que era uma área que eles não queriam que tivesse crescimento. A pessoa ia ficar lá, atender e pronto. Então, por isso que surgiu na década de, acho que foi em 1998, veio o boom das terceirizações, dos call centers, cresceu bastante. 2000, então, 2008, 2010, agora está caindo um pouco, mas foi muito grande a terceirização das empresas, principalmente em atendimento. Exercia a função de um colega de trabalho em suas férias, ou que estava afastado de forma temporária. Tem o direito à equiparação salarial? Quando o empregado exerce a função de outro enquanto esse está de férias ou qualquer tipo de afastamento, o empregado substituto terá direito ao salário do substituído enquanto perdurar a substituição. É o chamado salário substituição. Porém, importa ressaltar que tal substituição não poderá ser meramente eventual, como, por exemplo, de 2 ou 3 dias apenas. Aí não. Neste caso, o empregado substituto não tem direito ao salário substituição. Caso o cargo exercido ficar vago e for ocupado por outro trabalhador,
em caráter definitivo, o trabalhador ocupante não terá direito à equiparação com o salário do empregado anterior. Outra pergunta: qual tipo de prova que eu preciso na justiça para adquirir as diferenças salariais? Na súmula, determina que é do empregador o ônus da prova, do fato impeditivo, modificado ou extinto da equiparação salarial. Então, a doutrina majoritária, ela entende que o fato constitutivo da equiparação é aquele que depende do autor comprovar a identidade de função entre ele e o paradigma. Então, os fatos impeditivos que deverão ser comprovados pela empresa são diferença de produtividade e perfeição técnica, diferença de tempo de serviço ou função superior a 2 anos, trabalho em localidades distintas, quadro organizado de carreira devidamente homologado, empregadores distinto ou trabalhador paradigma readaptado na função. Então, aqui você precisa de provas para ter certeza se você tem direito ou não. Se você tiver todos os requisitos, você consegue ter a equiparação salarial. Agora, já os fatos extintos da equiparação salarial podem ser o reclamante receber salário superior ao paradigma, a empresa já ter efetuado o pagamento das diferenças salariais, a extinção parcial a que se refere o item da súmula. Fato modificativo que poderia ser alegado pela empresa seria o fato de já ter realizado o pagamento parcial das diferenças salariais. Aonde acontece essa questão de equiparação? Quando o funcionário é mandado embora, ou ele fica revoltado, então ele vai atrás dos seus direitos para que ele possa receber mais. E aí a empresa, ela tem tudo anotado, é registrado para que casos de ser uma coisa ilícita que o funcionário está fazendo, ela tem respaldo pela lei, e a lei protege. Agora, o que fazer caso o funcionário prove que tem direito à equiparação salarial? Quando o funcionário tem provas e requisitos para equiparação, a organização deverá providenciar esse direito, excluindo apenas as chamadas vantagens pessoais, como, por exemplo, premiações e adicional por tempo de serviço. O empregado equiparado deverá receber a diferença também entre os seus direitos, de forma retroativa, tais como férias, descansos semanais, remunerados, horas extras, fundo de garantia por tempo de serviço, contribuições previdenciárias e quaisquer outras demandas determinadas pelo juiz. Então, as empresas brasileiras, elas devem tomar a iniciativa de fazer a equiparação salarial dos funcionários que possuem esse direito, sem a necessidade de pleitos judiciais, visto que esse direito acaba se refletindo como um incentivo ao trabalhador, incidindo em maior produtividade e satisfação do ambiente de trabalho. Aqui, quando você fala da substituição, que a gente falou, e transferência de empregados, não é somente pela equiparação que o empregado pode almejar a igualdade salarial. É na substituição de empregados, o substituto tem, em algumas situações, possibilidade de requerer o mesmo salário do substituto. Então, se ele é mandado para outra filial, ele tem esse direito. Então, a substituição aqui mencionada é a provisória, não é a definitiva. O que as empresas fazem? Espera 3 meses a 6 meses para equiparar o salário, dependendo, né, se ele for realmente um bom funcionário. Você nunca tem certeza se aquele funcionário que vai ser substituído à altura, né? Então, a substituição não pode ser eventual. A jurisprudência tem entendido que as substituições acima de 30 dias, o empregado fará jus ao mesmo salário do empregado substituído. Então, se a substituição for inferior a 30 dias, poderá se cogitar de substituição meramente eventual, não sendo possível a isonomia salarial. Então, no caso aqui,
essa substituição, existe uma súmula própria, que é 159, de caráter não eventual e vacância no cargo. Aqui era só uma informação a mais, mas eu não vou pedir para vocês, porque é muito técnica, né? É mais para que vocês tenham conhecimento. Então, eu queria, assim, mencionar, quando fala da transferência, o artigo é outro, é 469. Então, ao empregador é vetado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar o contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Então, nesse artigo, ele vai explicando tudo que ele tem direito. Ele tem direito a 25%, né, do seu salário. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Ele pode ficar um determinado tempo até localizar um apartamento ou uma casa para morar. Então, aqui ele entra muito nos detalhes, né? Então, porém, os parágrafos da 469 apresentam exceções legais. A transferência do empregado de forma unilateral estaria permitida nas seguintes ocasiões: empregados ocupantes do cargo de confiança, desde que comprovada a necessidade de serviço, a transferência definitiva. Empregado cujo contrato contenha cláusulas explícita ou implícita de transferência, desde que comprovada a necessidade de serviço, aí a transferência é definitiva. Quando ocorrer extinção do estabelecimento, transferência definitiva, e transferência provisória por necessidade de serviço. Então, tem algumas diferenças, né, para ser definitiva ou provisória. Independente da provisoriedade ou não da transferência, se o empregado for transferido, o empregador deverá custear as despesas decorrentes da transferência, conforme determina o artigo 470 da CLT. Só que, geralmente, as empresas acabam pagando, né, para o funcionário, se ele realmente for bom. A gente tem que pôr na cabeça da gente que, se você está numa empresa e você não é promovido há mais de 10 anos, é porque alguma coisa está acontecendo no seu perfil. A gente, o tempo todo, tem uma movimentação muito grande. Você percebe, se você está na função, seu diretor sai, o seu gerente sai, e você não é colocado no lugar, é porque alguma coisa está relacionada com o seu perfil. Então, isso às vezes tem que questionar, assim, né? Quais são os requisitos que é necessário para eu ocupar essa posição? Muitas vezes as empresas não gostam de dar feedbacks. Ela fala, não, você está indo bem, porque você é bom naquilo que você faz, mas ela não quer trocar você para outras coisas, né? Então, nós temos que ficar muito atento com relação a isso, né, nas organizações, quem trabalha em empresa, né? Então, aqui tem um caso que vocês vão solucionar. O sonho de ser um grande chefe de cozinha. Maurício trabalha como cozinheiro em um restaurante de alto padrão, situado em uma área nobre da capital do estado de São Paulo. Após a realização de inúmeros cursos gastronômicos na Europa e na América Latina, seu grande sonho é alcançar o posto de chefe, não apenas pelo prestígio da profissão, mas também pela alta remuneração. No restaurante em que trabalha, Maurício e mais 2 colegas de trabalho, por diversas vezes, substituíram o chefe de cozinha, François, na sua ausência, quando em férias 30 dias ou licença médica de 2 meses. E foram nesses momentos que tiveram a ciência do alto salário pago responsável pela cozinha. Bom, a partir daí, em um belo dia, François comunicou aos empregados da cozinha que havia aceitado um convite para trabalhar em um restaurante na França, informando que os proprietários do restaurante estavam decidindo sobre quem assumiria o seu lugar. Maurício foi escolhido para assumir a função antes desempenhada por François. Porém, para sua surpresa, o salário oferecido era inferior ao pago pelo antigo chefe de cozinha. Sentindo-se desrespeitado e desvalorizado, Maurício questionou os proprietários do restaurante, informando que legalmente e moralmente fazia jus ao mesmo salário pago ao François. Há respaldo legal para a exigência de Maurício?
O fato de ter assumido um cargo desocupado definitivamente lhe dá o direito de exigir o mesmo salário de seu antecessor? O que vocês acham? Isso acontece geralmente, hein, na maioria das empresas. Eu acho que não. Não há respaldo para essa exigência, não. O pessoal concorda ou Eu também não? acho que não, porque na lei, eu também acho que não, porque tem um parágrafo da lei que fala que, em caso de substituição ou reposição, o novo contratado não tem obrigação de ganhar o mesmo salário, a empresa não tem a obrigação de pagar o mesmo salário do seu antecessor. Exatamente. Só que você se coloca no lugar, você faz tudo. Você acha que você teria direito? Coloca para o lado pessoal agora. Não, eu acho, mas é uma realidade que a gente vive, né? Dificilmente, só empresas grandes que têm compliance bem consolidado, uma ética bem legal, que mantém, reconhece essas coisas, mas restaurante, mesmo que seja de grande porte, com administração pequena, o cara sempre vai querer diminuir os custos para ter mais lucro. Sim, com certeza, até provar que ele é bom mesmo, né? Aqui, olha, quando Maurício substituiu provisoriamente durante as férias ou em período de licença médica, fez jus ao mesmo salário porque tratava de um salário de substituição. O mesmo não ocorre quando há vacância no cargo, ou seja, na situação de assumir um posto em definitivo. Então, nessa hipótese, o entendimento jurisprudencial é de que não há dever por parte da empresa de pagar o mesmo salário do antecessor, porque está na lei. Então, assim, não há respaldo legal para a exigência de Maurício, pois o fato de ter assumido de forma definitiva o lugar do chefe de cozinha anterior não lhe dá o direito de receber o mesmo salário que era pago àquele conforme determina o inciso 2 da súmula. Então, esses casos já aconteceram, né? Então, quando a pessoa não conhece a lei, ela acha que ela deveria ter direito ao mesmo salário. Só que se a gente pensar, se você faz a mesma coisa, por que não? A empresa, ela sempre vai aguardar alguns meses para poder dar um aumento para você. Isso é qualquer promoção. Você pode ser o bambambam, bam, bam, mas não tem jeito, porque são regras organizacionais que a empresa tem. Então, nesse caso aqui, as pessoas podem se sentir até desmotivada de ele aceitar ou não. Vocês aceitariam? Assim, Eu né? acho que eu aceitaria, porque vai da meritocracia. Quer dizer, é uma palavra muito usada hoje, né? Meritocracia, produtividade. Eu confio no meu talento. Sem contar a oportunidade, né, de você ter uma avaliação tanto como uma avaliação de produtividade, né, de competência. Então, você poder mostrar durante você desempenhando a atividade que você é capaz de suprir, né, e ter o reconhecimento, o salário. Acho. Perfeitamente, isso aí está super correto mesmo, né? Porque eu acho que a gente tem que mostrar, né, a nossa competência, mesmo que você trabalhe há bastante tempo, conhece, mas é fundamental você dar, assim, dar um espaço até porque você vai assumir definitivamente, né, uma Sim. função nova, né? Então, eu acho que procede bem, né? Os dois empregados desempenham as mesmas tarefas e estão na função com uma diferença de tempo de 5 meses. Aristides foi contratado primeiro. Aristides recebe o salário superior e a justificativa do gerente é que ele fala 2 idiomas e que é mais eficiente, né, que bem. A grande dúvida de Wagner diz respeito à possibilidade ou não de bem exigir o mesmo salário de Aristides. Na posição de Fernando, o que você acharia disso? Caberia por parte de bem pedido de equiparação salarial em relação ao paradigma Aristides? Para solucionarmos, né, esse embate, precisamos retornar aos requisitos da equiparação e verificar se Aristides e bem atende aos requisitos. Então, toda vez que acontecer um caso assim na organização, eles vão sempre comparar os requisitos. Isso é uma norma
que está lá. E diante disso, não tem como você negar esses requisitos. Então, aqui é uma situação que pode acontecer nas organizações. Quais são os requisitos, né? São vários que nós falamos lá na frente, né? Então, o requisito que cabe aqui, vocês se lembrariam qual é o requisito que não comporta aqui nesse caso? Eu vou colocar aqui os requisitos para vocês lembrarem. Tá. Esse aqui é o paradigma. Paradigma. Aqui, tempo de trabalho, trabalho sim, de igual valor, identidade da função, serviço prestado ao mesmo empregador. Ele tem o tempo aqui. Quanto que era o tempo dele lá? Era 2 meses a diferença, 5 não é? meses. 5 meses, 5 então. meses. Então, ali, ele tem direito ou não? Ali, a lei diz que ele desempenha o mesmo trabalho, a mesma função, com a mesma intensidade, regularidade, intensidade, tem direito. Então, mas com uma função, ele está aqui, ó, 5 meses. Os 2 meses. Eu acho que inviabiliza, não tem como pedir. Não tem, porque é 5 meses aqui, ó. Se a gente olhar aqui, 5 meses. Teria que ser 2 anos, né, professora? Teria que ser 2 anos. Então, aqui, realmente... Não... E outros elementos que pudessem configurar também, né? Eu acho que os 2 anos eu acho que seria o principal, né? Para mostrar que... os 2 anos é o principal mesmo, para mostrar que ele realmente tem direito ou não. Só que, lógico, a pessoa tá novo, a diferença, 5 meses, é muito pouco, né? Bom, então aqui, nesse caso, agora, tem uma questão aqui. Augusto trabalha na área de finanças em uma multinacional desde abril de 2015. Ele sempre dividiu a sala com Timóteo, que trabalhava nesse setor desde janeiro de 2010. Ambos executam as mesmas atividades e com a mesma habilidade técnica. Porém, Augusto soube, 5 meses depois de sua contratação, que Timóteo tinha um salário superior ao seu. Com base em seus conhecimentos sobre equiparação salarial e diante dessa situação hipotética apresentada, é correto afirmar que... Então, agora a gente vai analisar. Augusto poderá requerer a equiparação salarial em relação a Timóteo, já que laboram para o mesmo empregador? Augusto poderá requerer a equiparação salarial, já que labora no mesmo município de Timóteo? Augusto não poderá requerer a equiparação salarial, pois Timóteo está na função há mais de 2 anos. Augusto não poderá requerer a equiparação salarial porque é mais velho que Timóteo. Augusto não poderá requerer a equiparação salarial, pois Timóteo é o mais novo. Essa aí tá difícil ou fácil? Acho que tem meio pegadinha aqui, mas só tem que pegar as palavrinhas aqui para não deixar... Porque tem 2 que são bem parecidas aqui. Deixa eu só ler de novo aqui. Tem as vírgulas aí que dá a entender que tem a pegadinha. Por exemplo, 2010, 5 anos, mas tem pela lei nova que é 4 anos, mas a equiparação na função tem que ser a mesma em 2 anos. É bem complicado, bem difícil. Então, por isso que essas questões, assim, quando você estuda a legislação, parece a princípio que é simples, mas não é, porque você percebe na lei tem uma diferença, né? Quando você fala dos princípios, né? Dos principais requisitos para equiparação, né? Então, tem que ser o mesmo empregador,
Primeiro, mesma localidade. E a letra C, eu acho, aqui. Diferença de tempo de serviço na função, não superior a 2 anos. Paradigma não poderá ser empregado readaptado. Simultaneidade nas prestações de serviço. Identidade das funções. Então, é bem complexo. Então, aqui, para que a gente possa entender, quando você fala aqui, ó. Ah, não foi essa aqui, nós estamos nessa aqui, né? Aqui. Augusto, você falou C, né? Eu falei a C. Porque é similar ao do case anterior, né? Que é da eliminação. E aqui, teoricamente, a função há mais de 2 anos, né? Então, eu estava em dúvida nessa daqui, ou que ele pudesse ser aqui a letra A, né? Não faz então, muito sentido. Tem que ser por conta da função. Por conta da função, Então, Augusto não poderá requerer a equiparação salarial, pois Timóteo está na função há mais de 2 anos. Então, a gente tem que lembrar, às vezes, essas regras que são, esses requisitos, que são acho que 9 requisitos, para que a gente lembre quando tiver que responder uma questão, né, dessa natureza. Então, a questão aqui é a letra C. Quem acertou, né? Só o Roberto não, o Luciano, né? Luciano. Então, aqui, essa outra questão. Pedro e Paulo são empregados da empresa Futuro Real Informática. Pedro, contratado em 21/1 de 2012, ocupa o cargo de operador de rede da filial de Belo Horizonte. Paulo, contratado em 10/1 de 2007, ocupa o cargo de analista de sistema na filial de Governador Valadares. Nesse caso, pede-se que responda fundamentalmente: é viável a um trabalhador ocupante do cargo denominado operador de rede postular equiparação salarial a um funcionário ocupante do cargo de analista de sistemas? O fato de o paradigma ter sido admitido na empresa 5 anos antes que o empregado impede por si só, eventualmente, o direito às diferenças salariais por equiparação? O fato de ambos trabalharem em filiais diferentes impede por si só eventual direito às diferenças salariais por equiparação? Então, aqui tem uma nota falando, para lembrar, a equiparação salarial será devida entre 2 empregados que tenham cargos diferentes, desde que eles desempenhem as mesmas funções na empresa e que todos os outros requisitos da equiparação salarial estejam presentes. Aqui a gente vai fazer um estudo, né? Até se vocês tivessem que responder, mas eu não sei se vocês têm, assim, o que vocês responderiam aqui nessa questão? Professora, isso é questão do trabalho, não é? Exatamente. Que eu quero ver quem que fez, quem não fez. Eu respondi lá do meu jeito. Mas você lembra? Entendi. Na A que pode ser viável, que nem é viável, um trabalhador é viável, mas desde que ele prove que ele faz a mesma função, a mesma rotina do analista. Ele tem que provar pelos princípios lá. Tá, então aqui. O que mais aqui? Inclusive, eu coloquei aqui, porque no trabalho, eu agradeço quem já enviou o trabalho. Tem pessoas que estão já acima, né? Bem legal. Professor, era para enviar hoje, né? Eu respondi, mas não acabei enviando, porque eu não vi que estava escrito que era para enviar. Pode enviar agora? Pode, depois você manda. Aí tá. Manda agora. Manda agora. Daqui a pouco, né? Agora deixa a gente terminar um pouquinho. Então, aqui nesse caso, eu queria só, porque é uma questão bem importante, e, por exemplo, em relação à letra a resposta é positiva, porque a identidade é de funções não importando a denominação do cargo. A diferença de tempo de serviço
na função entre o paradigma e o equiparando não poderá ser superior a 2 anos. Portanto, a resposta para a letra B é que o fato de paradigma ter sido admitido na empresa 5 anos antes que o empregado não impede, por si só, eventual direito às diferenças salariais por equiparação. E a letra C faz o seguinte indagação: o fato de ambos trabalharem em filiais diferentes impede, por si só, eventual direito às diferenças salariais por equiparação? Então, a resposta é negativa, porque o artigo 461 e a súmula, né, mencionam que a mesma localidade será o mesmo município ou mesma região metropolitana. Então, aqui eu quis colocar essa questão para que ficasse bem registrado, porque uma das dissertativas que a gente vai trabalhar bastante vai ser uma dessas questões aqui, equiparação salarial. E tem que ficar muito bem claro o entendimento, né? Para não... Porque se você entende, você consegue escrever. Se você não entende nada, você não consegue expressar, né? Nem oralmente, nem por escrito. Bom, então, era só um exercício. Agora, aqui tem outro exercício. Tício de Abreu, admitido pela empresa comercial ABC, no dia 5/12/2018, sempre teve salário inferior ao do colega. Thales de Mileto, admitido 1 ano antes para o exercício da mesma função. Considerando que ambos os empregados trabalham em filiais distintas, mas localizadas no mesmo município, assinale a alternativa correta em relação à eventual postulação de equiparação salarial de Tício de Abreu com Thales de Mileto. Então, não haverá direito à equiparação salarial, pois ambos trabalham em estabelecimentos distintos. A equiparação salarial será devida se houver mesma produtividade e perfeição técnica. A equiparação salarial será devida se for confirmada a identidade de funções e observados os demais requisitos legais, pois trabalham na mesma localidade. Só não haverá direito à equiparação salarial se a empregadora tiver planos de cargos e salários devidamente homologados pela Superintendência Regional do Trabalho. E não haverá direito à equiparação salarial, pois Thales de Mileto é mais antigo na função. Qual a alternativa que vocês escolheriam? Essa é difícil. Essa é mais difícil mesmo. É muito técnica. Essa aqui é mais técnica, né? O que... vou colocar para a gente poder discutir. Não haverá direito à equiparação salarial, pois ambos trabalham em estabelecimentos distintos. Se você olha aqui, por que a B não está correta? A equiparação salarial será devida se houver a mesma produtividade e perfeição técnica. Também não. A equiparação salarial será devida se for confirmada a identidade e funções e observados os demais requisitos legais. Também não. Só não haverá direito à equiparação se a empregadora tiver planos de cargos e salários. Essa aqui, muito menos. E não haverá direito à equiparação, pois Thales de Mileto é mais antigo na função. Então, indo por eliminação, você define que a questão A está correta, né, dentro dessa eliminação. Mas, por isso que tem que entender muito bem os princípios. Eu vou, na próxima aula, que vai entrar, acho que é férias e DSR, repouso remunerado, mas eu estou pensando tentar, se eu tiver um tempo, fazer um jogo com vocês sobre tanto remuneração, de uma linguagem menos técnica, para ver se vocês acertariam. Eu estou com algumas ideias, e eu vou passar antes para vocês, e na hora que eu falar, vai ser tipo assim, passe ou repasse, ou um bingo, alguma coisa assim. A gente vai fazer, porque aí vocês vão fixar o conceito, né? Aqui tem uma também, que ela é, assim, complexa. Analise a afirmativa a seguir relativa às relações trabalhistas, contrato de trabalho e equiparação salarial. Aqui ela tem um detalhe a mais, né?
que nós vamos falar agora. A existência, eu estou chamando atenção em algumas informações aqui. Ó. A existência de quadro de carreira organizado não representa obstáculo à equiparação salarial, tampouco ao pedido de reenquadramento quando o empregado se sentir preterido em eventual promoção ou quando discordar da forma como o empregador interpretou os critérios do quadro de carreira. Na hipótese de empregado readaptado, o empregador não está promovendo diferenciações ilegítimas, mas sim dignificando a pessoa do trabalhador pelo que o empregado pode vir a receber salário superior sem discriminação quanto aos demais empregados que exerçam idêntica função. Com o advento da lei, de 13/7/2017, a equiparação salarial passa a ter 2 critérios temporais: diferença na função, superior a 3 anos, e diferença de tempo no emprego, superior a 6 anos. O paradigma que serve de modelo para fins de equiparação salarial é identificado como um empregado que, não obstante o exercício da idêntica função, ganhe salário superior a um outro colega nas mesmas condições. Então, estão corretas quais afirmativas aqui? Então, tanto a B, a C e a D estabelecem 2 alternativas. Na opinião de vocês, ela é um pouquinho complexa também, mas, mais ou menos, qual que você acha que está correta? Pelo menos se vocês acertarem uma, né? Professor, eu acho que a 1 também, eu acho que é a 1 também. A 1 e qual mais? Seria a C, professora. Olha só. A B. É a 2. Eu consegui identificar a 2, acho que estava certa. Na hipótese do empregado readaptado, o empregador não está promovendo diferenciações ilegítimas. Essa aqui eu acho a única que estava certa, mas eu confesso que não tinha como acertar aqui. Eu não ia conseguir eliminar se era 4 ou se era 3 depois. Acho que essa era mais difícil mesmo, é muito técnica, né? Essa aqui era mais difícil, mas é só para... Sabia que quando você pega uma questão técnica, você acaba desenvolvendo o seu raciocínio analítico, você começa a pensar, pode não servir para determinada questão, mas você começa a treinar a mente, né? Quando você vai estudar técnicas de memorização, técnicas de aprendizado, eles colocam dessa forma. Aí você vai que sua mente ela vai estar tão assim, está sendo utilizada que facilita a sua compreensão. Agora, se você bloquear, falar que você não é capaz, aí, sinceramente, não acontece nada mesmo, né? Então, é um exercício... Posso falar uma... Oi? Não, pode continuar, o amigo, aí depois eu falo. Eu ia dar só falar uma coisa sem demagogia. Eu amo exatas, eu me dou bem com contas. Mas eu estava comentando com a minha esposa, depois que eu comecei a estudar essa matéria aqui, eu tenho dificuldade de ler, interpretar assim, essas coisas, mas eu confesso que eu estou gostando. Se eu tiver gás lá na frente, quem sabe eu posso fazer até uma especialização nesse assunto. Estou começando a gostar. Eu acho que realmente é um grande desafio. Quando eu fui fazer direito, eu não queria também, né? Aí a empresa pegou e falou assim, olha, você vai ver como você vai mudar a sua forma de pensar e seu raciocínio ele vai ser tão assim coerente com as coisas, você vai fazer uma análise. E no princípio eu achei que não, mas com o tempo eu fui percebendo que eu fui evoluindo intelectualmente. Eu consigo absorver um texto, uma interpretação que seja complexa e fazer uma transformação.
Diferentemente com os cálculos, é mais complexo, porque quem tem mais domínio com o cálculo, né, por exemplo, engenheiro, que tem 10 disciplinas que são cálculos, eu já não tenho essa habilidade, eu não sou competente para isso. E acho que cada aluno tem uma área que facilita, né, de conforto, que você domina. Então, quando você pega uma disciplina que você tem uma pequena dificuldade, às vezes até grande, né, mas você vai exercitando ela para outras coisas que vêm para frente, que nós vamos ter que enfrentar. Se você pensar que a vida nossa, a gente tem altos e baixos sempre, a gente sempre foi levando, deixa a vida me levar. Só que agora, por exemplo, na situação que nós estamos vivendo, nós vamos ter que mudar a nossa forma de pensar, de interpretar, de analisar as coisas, mesmo no mundo político, econômico, né, e até intelectual, até dentro da sua organização. Você vai ter o diferencial, né, para poder fazer essa mudança. Então, eu acho que é um desafio para as pessoas, quando você fala, se está na lei, como é que a gente vai interpretar? Como é que nós vamos estudar? Então, aqui nós estamos fazendo um exercício intelectual de conhecimento sobre as nossas leis trabalhistas, que desconhecemos. Então, tem algumas leis que a gente tem que saber o que é, né? Então, eu vou reforçar um pouco mais, por isso que eu estou pensando em fazer um jogo mesmo, para que a gente possa realmente exercer esse papel, né? Mais fiel, mais firme. E quando, por exemplo, a gente está fazendo vários exercícios, quando chegar no dia da nossa prova, eu acho que vai facilitar quem participou das aulas, porque eu fui dando ênfase em algumas palavras. Uma coisa, imagine você ler sem participar, você vai ficar um pouco perdido, você não vai entender, às vezes você vai no automático, mas agora você vai lembrar, eu tenho certeza que hoje, se eu perguntar assim, qual o artigo que nós estamos trabalhando hoje? 461. 461, ó, tá vendo? Já veio rápido. Aula passada, qual foi o artigo? Que foi mais complexo, né? 467 ou 487. 458, 457. Então, mas essa de hoje eu tenho certeza que você vai fixar mais. Por que vocês acham que vocês vão fixar mais? Eu acho que por conta do exemplo da equiparação salarial e do exemplo da pessoa que sai da função e outro assume. Eu acho que essas situações mais emblemáticas que a gente ou ouve falar ou participa no trabalho, acho que acaba trazendo uma situação mais emblemática, né? Que você consegue ver algumas situações que acontecem na prática e você já consegue olhar qual que é o amparo legal para aquela situação. Porque tem momentos que você até imagina, fala, olha, tá errado, né? Puxa, mas como aquela pessoa se sujeitou a isso? Mas tá tudo dentro da lei, né? E já foi, né, previsto lá atrás, né? Previsto lá atrás. Usando as palavras dele, é isso que está me instigando, porque muitas coisas a gente já ouviu falar, outras vivenciou. Somente nesse termo aqui eu já vivenciei na outra empresa, muitas pessoas processando ela por equiparação salarial. Eu fui até no fórum em favor da empresa. Então isso aí está me instigando mais a conhecer, tá vendo? Coisas que eu já vivi, eu ouvi falar ou já presenciou. Por isso que está me instigando, eu estou gostando cada vez mais da matéria. Porque facilita a compreensão. Você vê no rádio até hoje, por que a mulher ganha menos que o homem, né? Então, você vai vendo isso, ainda hoje, no século XXI, a gente está passando por esses problemas, até quando vai melhorar isso, eu não sei, mas está lá na lei, que a gente tem igualdade, está escrito agora, por que não se cumpre? E isso não é só no direito trabalhista, é no Código do Processo Penal, Civil, tem direito de família, tem direitos humanos, a gente falou da Maria da Penha, né, a lei que não se cumpre totalmente, ela está lá escrita, mas continua ali na batalha, lutando. Mas você imagina se não existissem as leis. Então, eu acredito bastante nas leis, eu acho que é importante. O legislador, né, ele escreveu essas leis, não foi sozinho, foi com outras pessoas para dar embasamento para que a gente conviva muito bem na sociedade. Porque senão seria uma torre de Babel se a gente não tivesse essas leis para nos proteger, né, para nos dar garantia. Então, é fundamental a gente conhecer, pelo menos, não digo todas, a não ser quem for trabalhar, né,
mesmo tem que estudar, e mesmo assim você tem que pesquisar, você tem que estar com o código do seu lado, para que você não interprete errado. Aquilo que o Paulo falou, né? O Luciano também. Por causa de uma vírgula, você pode se perder ou errar uma questão, né? Aqui nós temos outra questão, que Humberto, empregado de uma grande empresa de auditoria, ele alega que desempenha funções de igual complexidade às realizadas por Aparecida, funcionária bem mais antiga e que ganha um salário superior ao de Humberto. Diante de tal alegação, Humberto solicitou equiparação do seu salário ao de Aparecida, apontando-a como paradigma, de acordo com as disposições da CLT, referida à equiparação poderá ser afastada caso exista cláusula específica em convenção ou acordo coletivo na categoria, afastando o instituto da equiparação. Aparecida conte com o mesmo 5 anos a mais de trabalho na empresa em relação a Humberto. O pessoal da empresa esteja organizado em quadro de carreiras com as promoções obedecendo a critérios de merecimento e antiguidade. Exista ao menos mais um paradigma desempenhando as mesmas atividades com salário igual ou inferior ao de Humberto. E a diferença de salário entre Humberto e Cida seja inferior a 10% ou decorrente de gratificações de natureza personalíssima. Aqui, está mais fácil ou mais complexo de decidir? Vamos lá. Eu vou de C, professora. Não está tão fácil assim não, mas eu vou de C. Por ela ser bem antiga, pode ser que a empresa use critérios de merecimento e antiguidade. Então, você se relatou, olha só, percebe que você... aqui você já pegou, você interpretou de uma forma que você pegou critérios de merecimento e antiguidade. Às vezes, uma palavra define a questão. Eu não sei se todos estão analisando, né, mesmo quem não tem microfone, mas pense, será que você acertou? Você foi para o raciocínio lógico? Ou o que acontece com as gerações de hoje, né? Elas não foram habituadas a estudar, a ler muito. Na hora que vê uma questão assim, o cérebro já evita. Então, a pessoa não tem paciência de poder interpretar. Então, isso é um déficit educacional do nosso ensino público, né? Que não treinaram as pessoas para poder fazer essa análise. Vou dar um exemplo que está acontecendo em escola pública e escola privada. A escola privada está dando aula online para as crianças. A escola pública, não. Então, você imagine, quando elas voltarem, qual vai ser o crescimento intelectual comparando uma da outra. Claro, mesmo online, a criança ela conseguiu desempenhar, ver as matérias do que aquela que não fez nada, porque nem lição está recebendo em casa. E isso vai criar um déficit para quando tiver que fazer exames do Enem, tiver que competir com essas pessoas que estão em escola pública, né? Então, infelizmente, vai ficar o nosso PISA, né, que foi tão falado, que a gente está quase em último lugar, pode ser que piore, viu? Por causa disso, porque não tem recursos, né, que não desenvolveu a intelectualidade da criança, que quando você é criança, você consegue fazer uma interpretação adequada, porque você está treinando desde criança. Agora, você entra na faculdade, é exigido uma série de coisas. Vocês têm a prática de execução, a prática dentro do trabalho que vocês realizam com muita competência. Agora, o que as empresas querem não é só isso, não é só a execução, é você ir além, é você fazer diferente, é você entender por que você está fazendo as coisas. E isso que os mais jovens hoje, que estão na faculdade, não entendem. Tem pessoas que eu vejo até aqui no grupo, que são pessoas que, olha, merecem, são jovens e querem fazer a diferença. E tem outros que não,
que não se interessam, só pensam em passar. E não é esse o objetivo. Eu acho que o objetivo nosso é o entendimento, é melhorar a nossa intelectualidade, a nossa interpretação, o nosso raciocínio. Eu acho que isso é fundamental. Então, é o exercício que a gente está fazendo aqui para melhorar. Então, por exemplo, vamos ver essa aqui que é de incorreto. Até coloquei em vermelho. De forma a garantir a isonomia entre os empregados, a consolidação das leis do trabalho estabelece parâmetros para a equiparação salarial. A respeito desses parâmetros, é incorreto. Então, você percebe que a gente tem 5 alternativas, só que só uma está errada. Então, a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial? Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igualdade, produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 5 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. A D. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além de pagamento das diferenças salariais devidas, multas em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência. E a última, os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada de qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Essa está complexa também? Tá complexa, professora. Tem mais ou menos ideia? Eu acho que é a D, professora, porque está falando aqui qual que seria o incorreto. Então, no caso, comprovar a discriminação por motivo de sexo, etnia, determinará o pagamento. Isso é mais um adendo, né? Não identifica equiparação salarial, mais uma multa, um bônus, sei lá. Como posso então, mas especificar. aqui a correta não, a incorreta. O trabalho, aqui, de igual valor para os fins desse capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica. Isso não está na lei, né? Cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 5 anos e a diferença de tempo na função não seja, né, superior a 2 anos. Então, aqui também é técnico, ele é mais complexo, mas a gente está avaliando o teor, né, de como que eles se colocam, né, porque se você ler aqui, a equiparação, né, salarial a respeito desses parâmetros, incorreto, porque está falando o quê? Começou a isonomia, né, então a gente tem que observar também essas duas palavras mais fortes. Essa outra aqui, ela é mais tranquila. O direito à equiparação salarial pressupõe, entre outros requisitos. Essa aqui eu acho que vocês vão acertar. A prestação de serviços ao mesmo empregador em estabelecimentos situados no mesmo município, a diferença de tempo de serviço prestado ao mesmo empregador não superior a 3 anos, a existência de quadro de carreira devidamente homologado perante o órgão local do Ministério do Trabalho, a indicação de paradigmas que exercem a mesma função, sendo desnecessário que sejam empregados contemporâneos no cargo ou na função, e a prestação de serviços ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Nós já fizemos essa questão. No meio eu já coloquei.
Letra E, né? Prestação de serviço ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento Exatamente, Luciano. empresarial. Você foi bem rápido nessa questão aqui. Realmente é a letra prestação de serviço ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Tem coisas, tem questões que vocês vão bater o olho e vão falar, pô, tá correto, né? É fácil de identificar. Agora, É nessa que a questão professora deu aqui, a dica também, né? Esse aqui foi fácil porque a professora deu a dica, que era uma questão que já tinha comentado na aula. As é. outras não tinham correlação. Então, quando é comentado, vocês, quer dizer, você conseguiu fixar bem, né? Então, por exemplo, essa aqui, é correto afirmar acerca da equiparação. As promoções feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um desses critérios, poderá levar em conta critérios de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. A readaptação em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência, isso aqui também nós fizemos. Ao exercício da função idêntica de trabalho de igual valor, prestado a um ou mais empregadores da mesma localidade, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia e nacionalidade. A negociação coletiva acerca de planos de cargos e salários que não estiver formalmente homologada ou registrada em órgão público. E a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que paradigmas contemporâneos tenham obtido a vantagem em ação judicial própria. Essa, qual a alternativa? Nós já falamos também sobre ela hoje. Eu não lembro que eu respondi no trabalho, mas eu vou de C, que é função da identidade, de um dos critérios. Aqui, ó. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Essa aqui, então, estava no trabalho, é só porque às vezes a gente faz, sabe que fez, mas não lembra qual foi a alternativa, né? Você lembra qual que você colocou? Professor, eu não lembro. Eu lembrei da outra que eu falei que era D, esse era, e era C, eu sei que eu errei, acertei a penúltima, essa eu não lembro. Eu já mandei o trabalho enquanto a gente estava na aula, eu acabei de mandar e não vou lembrar. Mas eu acho que eu errei. Depois eu Depois vou eu dar uma abro aqui o olhada lá. anexo. Tá, depois eu dou uma olhada e eu falo. No que se refere ao Instituto da Equiparação Salarial, julgue os itens que se seguem. As autarquias podem ter quadro de pessoal organizado em carreira, independentemente de homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em razão da especificidade da individualidade, o trabalho intelectual não pode ser utilizado como parâmetro para fins de equiparação salarial. Para fins de equiparação salarial, é necessário que o empregado e o paradigma exerçam a mesma função, independentemente da sua denominação, desempenhando as mesmas tarefas. Em relação ao Instituto da Equiparação Salarial, aplica-se a regra da prescrição parcial? Qual que está correto? X, hein? Essa aí está complexa.
Pelo menos uma vocês conseguem? Eu não consegui, não. A C. Então, se olhar aqui. Tá vendo? A 1, a 3 e a 4. Então, se você olhar, que aqui está maior que eu tirei. A 1, a 3 e a 4. Então, ficaria de fora só 2. Aqui só a 2 que está errada, porque, em razão da especificidade da individualidade, o trabalho intelectual não pode ser utilizado como parâmetro para fins de equiparação salarial. Só esse requisito não pode. Por isso que a gente tem que saber bastante os requisitos. Essa outra questão aqui. Margarida é empregada em uma empresa pública municipal de Salvador, para a qual foi aprovada como técnica administrativa. Ocorre que, em razão da redução do quadro de empregados da referida empresa, devido às numerosas aposentadorias simultâneas, Margarida começou a realizar, por ordem de sua chefia direta, exclusivamente as tarefas afetadas a um analista administrativo. Essa situação vigora há 3 anos. Margarida mostra insatisfação porque recebe o salário de técnica, mas exerce a função de analista, que é de maior complexidade. Para se resguardar, montou um dossiê dos vários processos que lhe foram encaminhados para verificação como analista administrativo. Diante da situação retratada e dos ditames legais, assinale a afirmativa correta. Margarida terá direito à diferença salarial, mas não ao reenquadramento. Margarida terá direito ao reenquadramento, mas as diferenças salariais somente serão pagas no trânsito em julgado em diante. Margarida não terá direito a qualquer parcela, haja visto o princípio da legalidade. Margarida, comprovado o desvio funcional, terá direito à diferença salarial, porém a cargo do gestor que permitiu essa anomalia. Margarida terá direito ao reenquadramento e às diferenças salariais em razão da primazia da realidade? Isso são casos comuns que acontecem nas organizações, né? Aqui também está em dúvida, né? Vamos lá, só para a gente poder, que tem outras questões aqui. Margarida terá direito à diferença salarial, mas não ao reenquadramento. Vocês tinham imaginado essa questão como correta? Ou não? Não. Você estava em dúvida de qual? Eu estava achando aqui que poderia ser a letra D. Estava imaginando a letra D. Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer direto. Você vê que como confunde as questões, né? Agora, se eu perguntar assim para vocês, o que é equiparação salarial? O que vocês me responderiam? É um direito do trabalhador que estabelece aos profissionais que exercem idêntica função que recebem a mesma remuneração. Então, um exemplo, né, que a gente pode se perguntar o que é equiparação salarial? É um direito que todo trabalhador tem, que estabelece aos profissionais que exercem a idêntica função. Então, e respeita o princípio da igualdade. E ele está em que artigo? Se eu perguntar, que artigo que ele está? 461. 461? Tá. Vocês lembram quais são os requisitos para a equiparação salarial? Tem um que eu falei agora.
prestação do mesmo local de trabalho do empregador, né? A Tem mesma uma diferença de localidade. 2 a 5 anos. Funções idênticas, né? Funções Tem uma idênticas. mesmo empregador. E quais são as exceções que não ocorre a equiparação salarial? Eu até falei, vou lembrar, vou falar a palavra trainee. É planos o quê? Falei, planos de carreira ou funções por normas da empresa, né? Diferença de tempo na empresa que não seja superior a 4 anos. Também diferença de tempo na função que não seja superior a 2 anos. Trabalhador readaptado. Empregados que são readaptados para funções dentro da instituição também. Então, são alguns requisitos que a gente tem que lembrar. E se eu perguntar o que é súmula, que a gente falou no início da aula. Súmula significa o quê? A palavra fácil, gente, é uma síntese, é um resumo, né? Qual a sua finalidade? É um farol, né, para você poder entender melhor a linguagem jurídica, né? Então, é importante observar que a súmula, ela quer dar um parecer mais conciso, mais objetivo, né? Então, isso que significa súmula. Agora, outra pergunta que eu vou fazer aqui vamos ver se vocês lembram. O que nós falamos o tempo todo hoje sobre as nomenclaturas do direito que a gente usa bastante? Qual foi a palavra que eu falei aqui para vocês? Desse quadrinho aqui. Quando fala paradigma, tá bem claro o que é paradigma? Paradigma no espelho é o empregado que serve de base para equiparação. E equiparado é aquele que busca a equiparação. E paragonados, os dois, o paradigma e o equiparado. Se eu fizesse um jogo rápido, vou tirar aqui. O que é paradigma? É o espelho, é o requisito de comparação. De comparação. Tá, então aqui tá certo. O paragonado, o que é? São os dois de paradigma. É o que compara e o não comparado. É, o que compara e não comparado. Qual outra palavra? E que significa, que a gente falou bastante também, isonomia. Ela vem da onde? A súmula, né? Aqui. O que significa? É igualdade, né? Tem que lembrar. Igualdade. É assegurado por nós. Aqui também pequenininho, mas depois vocês vão poder ver. Eu coloquei, para vocês terem uma ideia, os requisitos para equiparação salarial. Aí tem antes da lei, da reforma, e após a lei. Então, isso aqui, para fixar, é o resumo de tudo que nós falamos, a identidade da função exercida, né, independente do nome da função. Porque aqui tem os requisitos e aqui tem a explicação, antes da lei e depois da lei. Identidade da função exercida, independentemente de nome e função exercida. Aí vem, diferença do tempo não superior a 2 anos. Aqui, diferença do tempo não superior a 2 anos. Não possui previsão. Aqui, diferença de tempo não superior a 4 anos. Então, aqui, para vocês verem o que mudou, né? É um resumo. Na mesma, aqui, localidade, na mesma região metropolitana, tem a súmula, no mesmo estabelecimento empresarial, está no artigo. Produtividade e perfeição técnica. Mesma perfeição e produtividade. E mesma perfeição e produtividade. Quadro de carreiras, qualquer quadro de carreiras homologado pelo Ministério do Trabalho. E quadro de carreiras estabelecido por regulamento interno
da empresa ou negociação coletiva. E empregador, possível de equiparar com o empregado do mesmo grupo econômico. Possível de equiparar com o empregado do mesmo grupo econômico. E contemporaneidade, possível a indicação de paradigma remoto, ainda que tenha obtido vantagens em ação judicial. E paradigma, obrigatoriamente, deve ser contemporâneo, né, vedada indicação de paradigmas remoto. Aqui, como eu falei para vocês no começo, eu coloquei no AVA o artigo 461 na íntegra, né, porque ele é muito extenso, e com as modificações. E aqui também vocês receberão, vou encaminhar para vocês, para que vocês realmente tenham uma noção geral do que seja, né? Acho que a equiparação salarial, eu acredito que ficou mais tranquila, né, do que até a aula passada, porque é uma coisa do cotidiano de cada um de nós, que geralmente a gente pede, solicita, né? Agora, se eu perguntar para vocês, dessa aula de hoje, o que mais vocês conseguiram fixar? Professor, para mim foi as nomenclaturas aí, paradigma, paragonado, alguns parágrafos da lei. Você acha que ficou mais evidente, né? Ficou mais fácil de vocês assimilarem, né? Aqui essa parte, né? O que é súmula? O que é súmula? E o estudo de caso? Do chefe da cozinha, né? Esse também, né? Esse ajudou a mostrar a questão da equiparação salarial, né? Que nem sempre ela pode ser reclamada quando uma pessoa sai da função, né? E aí você assume o cargo, você não pode imediatamente requisitar, né, a equiparação salarial. Existem inúmeros critérios que podem, isso ajudou bastante nesse estudo de caso. Então, assim, só para a gente poder, assim, finalizar, um trabalhador que exerce uma determinada função, mas, na verdade, tem atribuições de um cargo superior, ele pode pedir equiparação salarial? Ou não? É um trabalhador que exerce uma determinada função, mas, na verdade, tem atribuições de um cargo superior. Não. Não, né? Tá, então, exatamente. Na falta... Não, a equiparação salarial demanda uma série de requisitos, né? Então, se eu perguntar qual que ficou mais... se eu colocar aquele slide aqui, que ele é mais objetivo, né? Você lembra que ele fala, tem função, diferença entre tempo, né, da empresa, localidade, quadro de carreiras, empregador. Qual que é o mais fácil de você fixar? A função idêntica, né? O tempo de função. Tempo de função, né? Bom, então, eu gostaria de mencionar para vocês que quando você transforma essa disciplina técnica numa disciplina mais com uma outra linguagem, ela se torna um pouquinho mais agradável de ouvir. Só que nem sempre a gente tem que começar também a utilizar as nomenclaturas, porque você fica um profissional completo, né? Quando você começa a usar as nomenclaturas. Mas para entendimento, eu acho fundamental a gente, às vezes, dar uma lida para que a gente possa fixar. Eu não digo que vocês vão decorar, mas eu acredito que dessa forma que vocês trabalharam hoje foi muito boa, porque apesar que eu só ouvi 3 pessoas falando, né, não ouvi o restante, mas eu acho que agrega muito, né, quando o tema ele é um pouquinho mais leve, mais suave. Então, eu queria que vocês realmente se expressassem
o entendimento de vocês hoje, da aula de hoje, né?